Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Rogamos, ó Deus, que pela tua misericórdia e bondade, agora o Senhor nos instrua na tua palavra. Estamos diante dela, desejamos, ó Deus, que a tua voz ela encontre lugar, morada, refúgio, e assim, ó Deus, venha ocupar todos os cômodos do nosso coração, especialmente, ó Deus, aqueles lugares que estão vazios e da qual nós dependemos da suficiência do Senhor. O Senhor é suficiente para nós, ó Deus. Para nós basta, ó Pai, a tua palavra. Ela nos alimenta. Ela é o nosso pão e o nosso peixe todos os dias. É dela que nós precisamos e agora necessitamos que o Senhor nos alimente. Assim nós rogamos ao Senhor e esperamos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 12, é uma talvez das passagens que mais as pessoas elas não compreendem, ou elas geralmente distorcem o sentido do que nos é aplicado e que nós acabamos de ler aqui. A interpretação pragmática da fala aqui do nosso Senhor Jesus, ela tem se concentrado em duas grandes heresias nos nossos dias, no que diz respeito ao que Jesus fala aqui, do pedir, do buscar e do bater a porta para receber. A primeira heresia, que é muito latente aos nossos dias, é a teologia da prosperidade, como os irmãos sabem muito bem. O pedir por necessidade do coração preso às coisas materiais ou deste mundo. E a segunda grande heresia, mas ela é muito sutil nos nossos dias, é a teologia da autoajuda. Ou eu posso dizer de certa medida que é uma forma de as pessoas virem à igreja no desejo de se sentirem bem, fugirem dos seus problemas, fugirem dos seus conflitos, principalmente aqueles que são ocasionados pelos seus pecados, mas obviamente a necessidade deles alimentarem, massagearem o seu ego, e assim, de alguma forma, eles não querem ser confrontados com seus pecados, não desejam arrependimento, mas simplesmente querem se sentir bem quando vêm à igreja. É o que a gente chama então de teologia da autoajuda, que em outras palavras é tudo que você pedir com fé, indiscriminadamente, Deus vai te atender e te dar. Essas duas teologias, essas duas heresias nos propõem isso, de uma forma muito mundana, imunda. Agora há um problema nesta visão, porque eu creio que cada um de nós aqui, meus irmãos, já experimentamos, em algum momento na sua vida, e na minha vida, nós já experimentamos pedir tudo o que nós queremos da parte de Deus, e eu tenho certeza que Ele não deu a você. Aqueles que pedem tudo o que querem, estão no seu coração, aqueles que desejam e rogam a Deus pedir tudo que está no seu coração, se Deus der, é porque Deus está derramando juízo e castigo sobre eles. Mas nós que somos filhos do Senhor, tudo o que nós pedimos, que é do desejo do nosso coração, eu tenho certeza que Ele não deu, e Ele não vai dar, porque nem tudo aquilo que nós queremos, de fato,
Ele vai nos dar. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque o que queremos em geral, meus irmãos, vai contra a vontade do Senhor. Obviamente nem tudo, mas em geral, muitas coisas que desejamos e até colocamos ousadamente nas nossas orações, vai contra a vontade do Senhor. Segundo motivo é porque os nossos desejos e intentos do coração sempre, de alguma forma, até aquilo que é lícito, até aquilo que é bom, sempre, de alguma forma, está manchado, contaminado com o pecado. Terceiro motivo é porque muitas vezes o que nós pedimos é por razões esdrúxulas e muitas vezes até sem sentido. E Jesus aqui, ele não está mandando você pedir tudo o que você quer, mas ele está ordenando que você peça tudo o que for da vontade dele, e aí sim ele irá realizar todos os seus pedidos, se, e aqui há uma condição, se forem da vontade de Deus. Na verdade, nosso Senhor Jesus está dando uma ordem: peça tudo o que é da vontade de Deus. Essa é a ordem. Agora, como que é isto aqui no contexto dos versos 7 a 12? Primeiro, eu gostaria que a gente relembrasse ou voltasse de novo ao contexto que nos é aplicado aqui no capítulo 7, para que você possa entender por qual razão o nosso Senhor Jesus ele está inserindo aqui a necessidade de nós orarmos e colocarmos diante dele de forma específica orações de petição, orações que envolvam as nossas necessidades. Vocês devem se lembrar, e nós já havíamos visto que no contexto do capítulo 7, que nós estamos diante da terceira sessão aqui do Sermão do Monte. Você deve se lembrar também que o Sermão do Monte ele está dividido, ou pelo menos aqui nós estamos dividindo ele em 3 sessões gerais, que vão tratar do reino de Deus, o que é o reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como viver este reino e quais as implicações da consumação desse reino. Ou seja, essas 3 sessões gerais aqui que nos aplicam a ideia do reino de Deus. Veja, a primeira sessão ela vai nos apresentar o caráter desse reino, que é o capítulo 5. A segunda sessão ela vai tratar da conduta e a vida daqueles que fazem parte desse reino, que é o capítulo 6. Inclusive, a expressão-chave no contexto do capítulo 6 envolve a necessidade de buscarmos retidão ou piedade pessoal, especialmente na esfera secreta, na esfera particular, interior do nosso coração. E a terceira, e obviamente última sessão do Sermão do Monte, ela nos remete à consumação desse reino, ou seja, a expressão-chave aqui é julgamento, juízo. E obviamente aqui nós vimos que Jesus ele inicia tratando dessa terceira sessão do julgamento que é proposto nesse reino, como a parte final de todo o processo que envolve esse reino, quando ele nos lembra que tudo começa com a necessidade de nós mesmos aplicarmos juízo sobre todas as coisas, de julgarmos todas as coisas neste mundo, inclusive a nós mesmos. O julgamento de tudo nessa vida, em primeiro lugar, é algo inevitável. Jesus está nos mostrando isso. Todos nós, de alguma forma, julgamos todas as coisas, seja julgar de forma errada ou seja julgar de forma correta. Você deve se lembrar, eu sempre às vezes repito isso no contexto de Romanos capítulo 2, os versos 14 a 16, que trata exatamente do preceito inevitável de que julgamos todas as coisas em todo momento, das coisas mínimas, mais simples, até as mais importantes da vida, inclusive nos aspectos morais, por causa exatamente do que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 14 lá de Romanos 2, que a lei de Deus já está no coração do homem, pressupondo isso, o homem em si mesmo, ser humano por si mesmo, inevitavelmente, em todas as coisas, a começar dos seus gostos particulares, pessoais, individuais, num livro que você lê, num programa de televisão que você assiste, seja o que você acessa na internet, seja o tipo de roupa que você gosta de vestir e ao mesmo tempo você não vai gostar de outras. Enfim, até aquelas que você se depara com situações em que o julgamento exigido, como por exemplo, qual é a sua posição sobre a questão do aborto, qual é a sua posição sobre a questão da pena de morte, enfim, dos menores ao maior, inevitavelmente nós somos levados a julgar todas as coisas. Isso faz parte da nossa natureza. Mas em segundo lugar, quando o capítulo 7, nosso Senhor Jesus está dizendo que ao mesmo tempo é necessário julgar todas as coisas, porque não inevitável apenas, mas
é uma ordenança e é necessário que nós julguemos todas as coisas. E observando, obviamente, isso aqui no contexto, quando ele vai nos lembrar aqui nessa divisão em mostrar nos versos 1 a 5, ou melhor dizendo, nos versos 1 a 6, 3 pontos que nós vimos aqui. Em primeiro lugar, quando ele vai nos mostrar que o julgamento de todas as coisas, além de inevitável e necessário, elas também pendem ou para um lado ou para outro. Ou elas pendem a julgar todas as coisas segundo o seu próprio coração, ou julgar todas as coisas segundo a lei de Deus, segundo o que nos é proposto nesse reino. E se você julga todas as coisas segundo o seu próprio coração, se o seu coração, então, sendo controlado pelo mundo, você julgará todas as coisas de forma mundana. Mas se o seu coração é controlado pelo reino de Deus, então você julgará todas as coisas conforme os preceitos e a lei, ou as leis deste reino. E aqui há 2 aspectos que foram muito bem destacados nesses pontos. Primeiro, quando nós somos lembrados no modo como nós devemos julgar as pessoas e as condutas de cada uma delas, quando nós somos lembrados de que é proibido julgá-las de forma pecaminosa, os versos de 1 a 5. Especialmente quando nos versos de 1 a 5 nós somos lembrados de como nós devemos ser zelosos e cuidadosos no julgamento da conduta dos nossos irmãos em Cristo. Verso 1 a 5 trata disso. Quando ele vai dizer, olhe primeiro para a trave que está no teu olho, ou a viga que está no teu olho, para que você então diga, agora deixe-me tirar o cisco que está no teu olho. É a relação de irmãos aqui. Primeiro examine e julgue o seu próprio coração diante dos seus pecados, para que você também possa, de forma graciosa, de forma benigna, também julgar, examinar e corrigir, reparar ou levar o seu irmão a arrependimento dos seus pecados. Esse é o ponto dos versos 1 a 5. Ao mesmo tempo, ou no segundo ponto, agora o verso 6, quando também ele nos trata da necessidade do julgamento em relação aos ímpios, ou a necessidade de julgar com justiça o comportamento, a postura dos que escarnecem da palavra de Deus, dos que rejeitam de forma contundente, definitiva, irreversível as coisas do Senhor. Que é o verso 6, quando ele diz, não dê aos cães o que é santo e não jogue ou não lance pérolas aos porcos. Agora, quando nós nos deparamos aqui com as palavras do nosso Senhor Jesus dos versos 7 a 12, nós temos a impressão talvez de que ele quebrou aqui a sequência do assunto que foi iniciado dos versos 1 até o verso 6. Na verdade, Jesus não fez isso. O que Jesus ele está fazendo agora aqui é nos conduzir à necessidade de orarmos exatamente, especificamente, nestas ocasiões que nos envolve na necessidade de julgarmos todas as coisas. Aqui, deixe-me dar alguns exemplos práticos do que diz respeito ao que eu estou falando. Você deve se lembrar que o nosso Senhor Jesus, ele nos adverte em não julgar as pessoas de forma demasiada, ou sendo hipercríticos, ou aplicando julgamentos que são injustos e pecaminosos. Pois bem, aqui entra o fato do nosso Senhor Jesus também nos mostrar a necessidade de nós lembrarmos da nossa insuficiência no julgamento de todas as coisas. Repito, Jesus está nos lembrando agora dos versos 7 a 12, de que nós somos limitados, nós somos rasos num julgamento correto, prudente, preciso, perfeito de todas as coisas. Essa é a palavra-chave. A insuficiência no julgamento de todas as coisas, porque nós somos pecadores. Nós somos aqui lembrados de que não somos perfeitos no nosso julgamento. E aqui lembremos das palavras do apóstolo Paulo, quando ele mesmo vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2, o verso 16, quando ele vai dizer, quem, porém, é suficiente para essas coisas, se aplica nesse contexto. O julgamento, então, de um irmão ou de um descrente sempre é algo difícil, nunca será fácil. Sempre é algo que muitas vezes se torna ardoroso, sofrível, angustiante, porque nós estamos lidando com a vida de uma pessoa.
seja, repito, um irmão em Cristo, ou também seja alguém que é descrente. Me permita explicar um ponto. Essa semana eu conversando em família, eu acho que nós estávamos conversando com os meninos, e surgiu essa distinção, e é bom a gente lembrar disso. Por que nós fazemos distinção, às vezes, de usar a expressão ímpios, ou usar também a expressão descrentes? Descrentes, meus irmãos, são aqueles que, obviamente, eles não conhecem o Evangelho, eles não servem a Cristo, eles sim rejeitam a Cristo, mas eles têm temor no coração em relação às coisas do Senhor. Então a gente pode usar nesse sentido, ou de forma didática, a expressão descrente para essas pessoas. Há descrentes no meio do povo de Deus e eles frequentam a igreja, por exemplo. Não têm compromisso com Cristo. Não receberam Cristo como seu Salvador. Mas eles têm temor. Até muitos deles, ou alguns deles, se simpatizam com o Evangelho. E até mesmo eles fazem coro conosco no que diz respeito aos preceitos do Evangelho, mesmo não tendo recebido o Evangelho. Mas quando a gente usa a expressão ímpio, nós estamos falando de pessoas que não apenas eles rejeitam, mas eles se comportam, como o verso 6 nos mostra, eles se comportam como cães e porcos. Eles escarnecem da palavra de Deus. Eles nos perseguem por causa da palavra de Deus. Esse é o sentido da expressão ímpio, porque ele é impiedoso. Então, nesse sentido, veja, como que é difícil o julgamento quando se trata de descrentes. Em relação a lidar com pessoas, e a gente sabe da experiência, talvez você possa estar passando por isso, eu passo por isso em certa medida, quando se trata de pessoas que são do nosso ciclo familiar, porque há os descrentes e há os ímpios. Pessoas com as quais nós lidamos no meio do povo de Deus, que há os descrentes e há os ímpios. E como isso nos traz sofrimento, quando devemos aplicar o julgamento da justiça do Senhor, da palavra de Deus a essas pessoas, e principalmente também aos nossos irmãos. Uma outra situação, ela tem também relação com as implicações, quando se trata do Senhor dizer, busque o Senhor em oração, peça, busque e bata a porta. Ele está nos lembrando também de orar quanto às implicações e consequências dos nossos julgamentos, quando eles são de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, inevitavelmente, nós vamos sofrer, nós vamos ser perseguidos, vamos ser pressionados, vamos ser censurados, vamos agredir, talvez até fisicamente, mas vamos agredir corriqueiramente, no aspecto ideológico e psicológico. Eu não preciso lembrar os irmãos que esse é o momento que nós estamos vivendo de perseguição. A pressão, tanto ideológica quanto psicológica, no que diz respeito aos escarnecedores do Salmo 1, que se aplica a ideia de ímpio aqui. Eles vão nos atacar com mentiras, calúnias. Eles vão depreciar a nossa idoneidade, a nossa dignidade diante das pessoas. Vão fazer isso em público, para nos envergonhar. Tudo o que é possível será feito contra nós, quando a nossa boca pronunciar julgamento de Deus a todos à nossa volta. E deixe-me exemplificar isso de forma muito simples aqui para você entender. Não há um ato, não há sequer uma palavra em nossas conversas mais simplórias do dia a dia, seja com quem for, as nossas opiniões mais simples, seja o que falarmos com as pessoas, porque se nós realmente somos crentes, nós vamos nos pronunciar em todas as nossas palavras com juízo em relação às outras pessoas. Sempre. Não há um assunto sequer, por mais que seja algo que não seja tão relevante numa perspectiva humana, mas tudo o que nós conversamos, tudo que nós emitimos valor e juízo é julgamento. Eu não tenho um emprego como os irmãos têm, no sentido de trabalhar numa empresa, mas eu já tive essa experiência. Às vezes você está no seu local de trabalho e um colega, de repente, ou uma colega, começa com determinados assuntos da experiência da sua vida que choca com aquilo que a palavra de Deus ensina, e você de alguma forma fica incitado,
Não sei se você passa por isso. Angustiado de se pronunciar sobre determinadas coisas erradas. E aí você fica naquela situação. O que eu digo, o que eu não digo? Você não quer ofender a pessoa. Você sabe que certas coisas que você vai dizer, a expressão do seu rosto, mas não tem como esconder. Não tem como não revelar. Mesmo que você fique calado. O seu olhar diz exatamente qual juízo você está aplicando nas palavras daquela pessoa ou na conduta dela. Só o fato de você dizer hoje para determinadas pessoas, que muitas delas estão saindo do armário no que diz respeito à sua conduta moral, social e cultural, que é contra a palavra de Deus, em vários aspectos. E se você disser para elas, eu sou crente, e você, ao dizer eu sou crente, com a devida convicção, você está emitindo julgamento, valor de juízo, sobre a conduta dela e a postura dela. E isso nos causa transtornos na vida. Perde a amizade, pode perder o emprego. É uma série de implicações que, em relação ao mundo, elas são negativas para nós, são prejuízos para nós. E o que nós somos lembrados aqui, mais uma vez, quando o Senhor Jesus está nos mostrando em não nos esquecermos dos cães e dos porcos, quando Jesus nos ordena a não dar a eles o que é santo, a não lançar sobre eles as pérolas. Tanto os cães como os porcos, eles são animais agressivos, violentos, imundos. Eles vão tentar nos atacar, porque proferimos o julgamento de Deus a eles, quando nós somos ordenados a não pregar o evangelho para esses escarnecedores, porque eles rejeitaram veementemente. A, inclusive, também não orar por eles. Há determinadas pessoas que as Escrituras nos instruem a não orar por elas mais, porque elas rejeitaram o que é santo e aquilo que tem grande valor, valor inestimado, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho. E isso é algo difícil de fazer, e é algo que nos traz sofrimento. É nesse contexto que o nosso Senhor Jesus, então, está nos encorajando. Ele está aqui encorajando os seus discípulos com uma das promessas mais importantes do reino de Deus, quando ele diz a nós, de uma forma bem clara: peçam, busquem. A expressão buscar pressupõe também a ideia de procurar, de correr atrás, de agir. Peçam, busquem, batam, porque se vocês pedirem, receberão. Se vocês buscarem, encontrarão. Se vocês baterem na porta, ela se abrirá para vocês. Agora observe a relação do que ele está dizendo, que isso é muito claro, ou destacado nos versos 7 e 8, desses três verbos que concentram aqui uma primeira divisão que está muito fácil para entendermos. Onde o nosso Senhor Jesus, ele está mencionando dois meios de graça, duas preciosas ordenanças que nos são santas e nos são como pérolas, como o verso 6 nos deixa claro. É a palavra e a oração. E obviamente, meus irmãos, ou por dedução lógica e necessária, nós podemos concluir que o verso 6, onde Jesus ele nos proíbe de pregar a palavra e orar pelos ímpios, quando eles escarnecem como cães e porcos, e ao mesmo tempo, quando Jesus nos versos 7 e 8, ele está nos encorajando a nos apropriarmos destas duas ordenanças, para que possamos receber duas bênçãos. O que significa a expressão bênção? Significa receber algo que tem um valor, como eu disse anteriormente, um valor inestimável, que é um tesouro da qual você deve considerar como muito mais valioso do que o ouro, a prata e todo o dinheiro que o mundo pode juntar. Duas bênçãos: sabedoria e alívio, ou sabedoria e paz. Você deve se lembrar quando Salomão, ainda recém-coroado rei de Israel, o que foi que ele pediu ao Senhor quando o Senhor o testou em sonho e uma visão e disse a ele: peça tudo o que você quiser, Salomão.
E o que foi que ele pediu? Sabedoria. Duas coisas que são inestimavelmente valiosas para o cristão, mais do que todos os bens que nós podemos juntar nesse mundo. Sabedoria. E meus irmãos, paz. Não tem nada que possa nos dar maior tranquilidade do que paz, mesmo em meio às tormentas que são provocadas, os prejuízos materiais que nós recebemos por causa de Cristo, por causa do julgamento que a palavra de Deus estabelece por meio da nossa instrumentalidade. Jesus aqui nos chama a atenção para a busca de todas as nossas necessidades, especialmente das necessidades espirituais, no que diz respeito ao julgamento de todas as coisas e as implicações delas. Por isso, observe aí que esta exortação do nosso Senhor Jesus, então ela está dividida em duas partes. Primeiro, ela segue com uma instrução, que é os versos 7 e 8. A segunda parte, ela vai nos lembrar, ou vai seguir com promessas que são decorrentes dessas instruções dos versos 7 e 8, que vai seguir os versos 9 a 12. Agora, veja a exortação que o nosso Senhor Jesus ele traz, e ela então, como eu disse, está facilmente aí bem claro para nós, bem dividida em três partes. Concentre-se nos verbos: peçam, busquem e batam. Nós vamos seguir exatamente esta ordem como nos está proposto aqui no texto. Então veja, primeiro, a primeira exortação, pedir aqui, peçam, que implica em uma condição de reconhecer a nossa incapacidade diante da nossa limitação e fragilidade nessa vida. Por isso ele está dizendo, peçam, porque pedir, o verbo aqui usado é para considerar a situação de alguém que é inferior em relação a discernimento, sabedoria, conduta, no julgar de todas as coisas. E também no suportar a pressão do resultado do seu julgamento. Então ele está dizendo, peça, ou seja, se humilhe. E o mais próximo que a gente pode chegar aqui desse conceito do que Jesus está dizendo, pedir, é de alguém que está suplicando, está se humilhando, ele clama. É a posição de humilhação e dependência, como também ao mesmo tempo, veja, é uma humilhação positiva. Por quê? Porque está nos mostrando a demonstração de confiança, de fé naquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Segundo ponto, busquem ou procurem, que agora nos coloca numa condição ativa do exercício da nossa fé em Deus. Pressupõe uma petição que é fervorosa, de um clamor que é militante, de um clamor que é insistente. E os puritanos, é interessante ver que eles eram hábeis no que diz respeito à militância na oração. Em outras palavras, a gente pode considerar que a expressão que ser militante, insistente nas suas orações, nos seus clamores, quando eles eram perseverantes, positivamente teimosos nas suas petições e nas suas constantes e longas orações. Eram, como diz alguns autores, os puritanos, eles oravam insaciavelmente. Eles não paravam de orar até que o Senhor respondesse às suas orações. Esse é o sentido de busquem, ou seja, não parem de orar. O aspecto aqui do buscar, ela pressupõe também um outro ponto que serve como exemplo ou como referência os nossos pais puritanos, quando eles não oravam apenas pelo conhecimento da Bíblia, como a gente ora muitas vezes mecanicamente, apenas a partir do que a Bíblia instrui, apenas pelos aspectos teóricos e teológicos, mas a ideia de buscar nas suas orações, quando eles perscrutavam, ou eles pesquisavam no seu coração, cada palavra, cada sentença e cada necessidade que eles colocavam diante de Deus. Eles eram diligentes em sua consciência, quando eles aplicavam cada petição, cada palavra que eles diziam perante Deus em suas orações, como eles eram também diligentes em aplicar, conservar, alimentar, pesquisar e perscrutar também as aplicações, exortações da palavra de Deus
em cada sentença que eles colocavam das suas necessidades diante do Senhor. Uma forma de você fugir de uma oração que ela é fria e mecânica é exatamente correr para a oração que persegue a satisfação, o contentamento e a alegria em Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui a respeito de sabedoria e de alívio é o mesmo aspecto que se aplica no que diz respeito a essa busca incessante, quando nós devemos, em cada uma de nossas petições, em cada uma das palavras ditas nas nossas orações, perseguir a alegria, o contentamento e também a vontade de Deus em tudo que nós necessitamos. E esse é um problema grave que nós enfrentamos, porque nós não sabemos discernir o que é melhor para nós. Nós não sabemos, não conseguimos discernir com a devida precisão e profundidade o que é melhor para nós, segundo a vontade de Deus. Porque se misturam os anseios, misturam, e nos nossos dias nós vivemos, a nossa geração, e eu não estou dizendo a geração apenas dos que têm 20, 30 anos. Eu estou dizendo da nossa geração, de muitos de nós que já têm 50, 60 anos. Essa geração aqui, no conjunto de toda, de 50 anos para cá. Uma geração que está adaptada a viver, a ter que lidar todos os dias com ansiedade. Ansiosos por natureza. Ansiosos no seu cotidiano. Eu acho que eu não preciso dizer aos irmãos que a prova clara disso é a quantidade de pessoas, assustadoramente, o número de pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas, como depressão e tantas outras enfermidades. Fui visitar a minha irmã em São José dos Campos durante 2 dias. As nossas conversas em família, eu, minha irmã, meus tios, nós só falávamos de pessoas... Só de pessoas que sofreram da síndrome do pânico. E quais as razões que levam ela a se ver em situações como essa? A gente até tratou disso no capítulo 6, na parte final. Jesus vai dizer lá, não andeis ansiosos. Mas o que nos leva a esse ponto, para não fugirmos do texto? Você não tem buscado. Ou seja, você não tem prescrutado no seu coração, você não tem meditado, analisado, julgado, examinado no seu coração o que é melhor para você, segundo a vontade de Deus, e não segundo o seu coração. E quando isso acontece, vem o descontentamento, vem a murmuração, vem os julgamentos errados, precipitados sobre todas as coisas. O Senhor Jesus está dizendo, Ele está nos lembrando, persiga a alegria e o contentamento e a vontade do Senhor. Bater, que é o terceiro ponto, significa aqui persistir repetidas vezes até que as portas do céu se abram para nós. Em outras palavras, não pare de orar até que o Senhor responda. Não deixe de orar e pedir até que Deus nos dê uma resposta satisfatória segundo a sua própria vontade. A imagem que nos é posta, talvez aqui, seja de um andarilho. Eu quero que você se coloque se imagine nessa situação, nessa condição. Talvez a ideia de um andarilho perdido e carente, batendo a porta de um grande reino, desejoso, ansioso de não apenas entrar nele, não apenas entrar para apreciar a beleza desse reino e a sua riqueza, mas de fazer parte dele. Quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu desejava muito entrar na orquestra da igreja, não sabia tocar quase nada, eu estava começando a aprender violão, e desejava muito entrar e tocar na orquestra da igreja. 80 músicos, uma orquestra sinfônica. Não sabia tocar, então eu não podia sentar com eles. Mas o que eu fazia? Eu corria e ficava na cadeira mais próxima, ou no banco mais próximo que eu pudesse, sentado do lado deles, só para dizer, eu pelo menos estou do lado deles, e eu estou quase entrando. Todos os cultos eu fazia isso, e todos os cultos eu tentava entender o que estava ali na partitura, eu não sabia o que era aquilo.
Por ser menino e pequeno, às vezes eu fingia que eu estava entendendo tudo e balançava a cabeça e olhando para os músicos e não saí dali até que um dia o presbítero Darcy, que era o regente da orquestra, ele se condoeu de mim e disse assim: eu vou abrir uma exceção para você, eu vou te ensinar música. A gente deve agir dessa mesma forma. Não é assim que você faz quando você precisa resolver uma situação que é de grande importância na sua vida? Você não sai dali até resolver. O que o Senhor Jesus está nos lembrando do bater? Exatamente isso. Não saia da porta assim como um andarilho perdido e carente que precisa fazer parte, deseja fazer parte do reino do nosso Senhor. É como se o nosso Senhor Jesus estivesse nos falando: olha, não pare de orar até que Deus abra as comportas do seu reino, abra as portas do céu e faça você entrar nele. Em outras palavras, a oração e a palavra são as chaves aqui para que você entre no reino de Deus. Continue pedindo, continue buscando, a todo instante, sem parar, até que Deus atenda a sua oração. Um puritano, meus irmãos, instruindo a sua congregação sobre a necessidade de orar, quando nós devemos ter sabedoria do Senhor para lidar com os problemas, os dilemas da vida, ele disse no seu sermão a seguinte exortação, abre aspas, ele disse o seguinte: ore muitas vezes, ore com sinceridade e ore também com seriedade, ore e ore novamente, tome consciência da oração e seja constante nela, dedique-se à oração e ore com fervor, peça como um mendigo pede esmola. Aquele que deseja ser rico em graças deve se valer da humildade, função de pedir, e descobrirá que lá é repleta de sucessos. Peça, apresente seus desejos e obrigações a Deus, e peça seu apoio e auxílio, pois isso está de acordo com a sua promessa. Peça como um viajante que pergunta sobre o caminho. Busque como se tivesse perdido uma coisa de grande valor, ou como um mercador que procura pérolas preciosas. Aqui, meus irmãos, na segunda parte, os versos 9 a 12. Agora o nosso Senhor Jesus nos traz as promessas de quem pede, busca e persegue repetidas vezes o seu reino em oração e pela palavra. E a primeira promessa, ela se aplica a uma curta parábola de que Jesus aplica aqui, ou uma metáfora que Jesus aplica aqui, nos versos 9 e 10, quando Deus vai expressar que a promessa que Ele nos aplica é atender às nossas petições. Sempre Deus Ele vai ao nosso encontro e vai responder às nossas orações quando nós buscamos incessantemente. A metáfora que se aplica aqui é em contrastar a ideia de um pai que é de índole má. Veja bem como Jesus nos aplica isso. Um pai que é de índole má. Isso se aplica ao contexto do verso 11. Você deve observar que no verso 11 o nosso Senhor Jesus ele vai dizer: se vós que sois de índole má. Ele aplica essa ideia de um pai que é um pai de índole má, ou de origem ímpia, ou de origem incrédula. Não necessariamente ele é perverso em si mesmo, mas um pai de índole má, em relação às necessidades básicas dos seus filhos, ou mais precisamente do seu filho, quando Jesus está mostrando que até mesmo os ímpios, os descrentes de modo geral, mesmo eles sendo perversos uns com os outros, eles são capazes, meus irmãos, de atender, de se condoer pelas necessidades básicas da sua família, dos seus dependentes. Eles não vão negar-lhes pão, eles não vão lhes negar peixe, ou seja, não vai lhes negar o que é básico. Pão e peixe pressupõe isso. Em outras palavras, se os incrédulos, onde reina a perversidade e a maldade, eles dão o que os seus filhos precisam para viver, que dirá o próprio Deus, que é santo, perfeito, justo, o Deus que é bom e a sua misericórdia é infinita.
Em outras palavras, Deus não decepciona seus filhos em relação às suas reais necessidades. Contudo, isso não significa que Deus nos dará aquilo que o nosso coração sempre deseja e pede. Deus é tão bom que Ele não permitirá que os nossos desejos do coração nos façam mal, nos tragam prejuízos. Deus nem sempre dará o que nós pedimos. Se Ele dissesse sim todas as vezes que o nosso coração se manifesta em algum desejo, meus irmãos, quão prejudicial a nossa alma e o nosso corpo estaria neste momento. Quão calamidade nós estaríamos agora encontrados, quão miséria estaríamos agora atolados, se tudo do nosso coração fosse atendido. A pergunta aqui no contexto, então, que nós devemos fazer é: o que é essencial às nossas necessidades? O que realmente nós precisamos? Essa é a pergunta que você deve fazer. A cada petição que você fizer ao Senhor, a pergunta que realmente você deve fazer é: o que de fato eu preciso da parte de Deus? Os versos 9 e 10, elas contrastam aí a ideia da pedra com o pão, o peixe com a serpente. A pedra e a serpente são aqui sinais de morte. Olhe bem aqui a relação que está estabelecida nessa metáfora. Sinais de morte, porque a ideia implícita aqui nas palavras do Senhor Jesus é: se um incrédulo não é capaz de dar pedra e serpente para os seus filhos, ou seja, se o ímpio, ele, na sua razoabilidade, superficialidade de juízo, ele é capaz de discernir aquilo que é prejudicial aos seus filhos, olhe bem isso. Que dirá nós que devemos buscar do Senhor aquilo que realmente precisamos, quando o Senhor não será capaz de nos dar pedra e serpente? Ou seja, o Senhor não será capaz de nos entregar à morte. Quando então, meus irmãos, nós somos contrastados aqui nesse momento em relação à perfeição de Deus e à bondade de Deus, que ela é infinita. Quando nós mesmos, muitas vezes em nossas petições, não percebemos que o que nós estamos pedindo não é pão e peixe. Muitas vezes eu e você pedimos pedra e serpente. Essa é a nossa realidade. E por isso que antes de você pedir, seja o que for, você precisa sempre colocar diante do Senhor o que realmente você precisa. E colocar diante do Senhor e prescrutar o seu coração e realmente perguntar: o que eu estou pedindo realmente é necessário? Será que o que eu estou pedindo não é pão, aliás, não é pedra e serpente? Nós não podemos esquecer de duas coisas importantes. A primeira: Deus nos dá, o que Ele nos promete? Deus nos dá o Espírito Santo e as suas promessas. Ele instrui buscar estas coisas na oração e na palavra. E o que Ele nos tem? A oração, a palavra, as duas chaves que abrem uma comporta ou abrem um grande baú de tesouros. E quando você abre, o que você tem lá? O Espírito Santo e as suas promessas que nos suprem todos os dias. E aqui vem o segundo ponto: isto nos é suficiente. Isto é o nosso pão e o nosso peixe. O que realmente nós precisamos é de pão e peixe. Nós precisamos, meus irmãos, do que nos é, guarde essa expressão, porque à noite também ela vai ser aplicada no sermão em Gênesis capítulo 17. O que nós precisamos, o que nos é básico, é a suficiência em Deus. Guarde essa palavra: suficiência em Deus. Nós somos insuficientes. Há lacunas, espaços vazios no nosso coração, que se não forem preenchidos com a suficiência de Deus,
Esses espaços vazios vão ser preenchidos com ansiedade, insegurança, medo, falta de fé. E, obviamente, você acaba se precipitando e até mesmo nos desesperos, fazendo coisas ou besteiras, tolices, coisas estúpidas. O que te é suficiente? Isso tem entrado em choque no contexto em que nós vivemos, de pessoas que, por exemplo, elas não se sentem felizes, até mesmo com as habilidades que Deus lhe deu. Elas não se sentem felizes no ambiente de trabalho que elas estão inseridas. Elas não se sentem satisfeitas com talvez o padrão econômico em que elas possuem. Não se sentem satisfeitas com o salário que recebem, com o sustento que têm. Não se sentem satisfeitas talvez porque desejam fazer algo a mais. Estava no Rio de Janeiro, eu gosto muito de ir em museus. E esse ano eu consegui, até que enfim, entrar no Palácio do Catete, no Museu da República. Minha curiosidade, geralmente quem entra para visitar o Palácio do Catete, que era a sede da República no Rio, é com interesse de saber e conhecer mais sobre a história de Getúlio Vargas. Presidente da República Getúlio Vargas, que durante quase 20 anos, ou melhor dizendo, mais precisamente, acho que 16 anos ele foi presidente da República. Um homem de uma mente brilhante, que acabou sendo aplicada para muitas coisas erradas. O que a insuficiência de Deus faz com uma mente brilhante de um homem que tirou a própria vida porque não queria sair do poder? A insuficiência humana enche o nosso coração do vácuo, das trevas e da escuridão, da insatisfação. Eu e você passamos por isso. Nossa geração está passando por isso. Qual é o problema disso tudo no contexto aqui? Isso tem afetado o seu discernimento e julgamento sobre as coisas mais importantes da sua vida, que é o reino de Deus. Não se esqueça do que Tiago no capítulo 4 ele vai nos advertir sobre isso quando ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. O que mais nós precisamos nessa vida, meus irmãos, é de iluminação para que não nos assemelhamos ao mundo nos nossos julgamentos e convicções. Insatisfação, ela molda as nossas convicções. Como que nós devemos proceder neste mundo diante dessa circunstância? Aí vem o verso 12, que nos responde com exatidão, exatamente o ponto, quando Jesus vai dizer: tudo quanto, pois, quereis. Olha, ele disse: peça ao Senhor. Primeiro ele nos condiciona ao Senhor, a suficiência dele, das nossas necessidades. E agora ele nos aplica ao próximo. Perceba que está seguindo de forma bem prática a estrutura dos 10 mandamentos. Peça ao Senhor. Por quê? Devote a sua vida e a sua suficiência, satisfação, alegria no Senhor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí vem a segunda tábua que nos aplica a relação com o próximo. Quando ele vai dizer: tudo quanto, pois, quereis com os homens, que os homens, aliás, tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós devemos tomar muito cuidado ao interpretar agora esse verso, porque, primeiro, ele faz aqui parte do escopo dos versos 7 a 11. Segundo, porque nós tendemos a pensar que Jesus ele está sugerindo abrandar as exigências da lei àqueles que não conseguem obedecê-la, e não é isso que Jesus está dizendo. Infelizmente, isso tem acontecido nos nossos dias, sob o pretexto de um falso conceito de amor ao próximo.
Nós anulamos a lei de Deus, os preceitos de Deus, para abrandar a necessidade de um julgamento justo, meus irmãos, no que diz respeito à conduta, à postura e às convicções erradas, ou que fogem da palavra do Senhor, especialmente dentro da igreja do Senhor, dentro da casa do Senhor, entre nós mesmos, em primeiro lugar. Se a pergunta que nos foi aplicado dos versos 7 ao 11, se a pergunta que nos é exigido a refletir o que de fato nós precisamos, o que realmente precisamos buscar, agora a pergunta que deve ser feita no verso 12 o que realmente nós desejamos em relação ao nosso próximo, o que eles também realmente necessitam e precisam. É o preceito do julgamento, o que precisamos e o que eles também precisam. Quais são as nossas necessidades e quais são as necessidades do nosso próximo. E é assim que Jesus está estabelecendo o preceito do julgamento, a partir do momento em que você então é dotado de sabedoria divina pelo Espírito Santo, para que ele te faça fazer as perguntas certas sobre as suas necessidades e as necessidades do seu próximo. Se realmente, veja bem o que é estabelecido aqui, se realmente queremos o nosso bem, devemos também promover o bem ao outro. O bem aqui numa perspectiva espiritual, não é material. Implica-se os aspectos materiais por necessidade do que temos, mas a principal questão é a que envolve aspectos da alma, necessidades da alma. Não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Se as Escrituras nos ordenam não adulterar, roubar, matar, cobiçar, mentir, significa que também não desejamos que façam as mesmas coisas conosco. Ou, em outras palavras, precisamos ser supridos pela graça de Deus para não desobedecer a lei dele em todos os aspectos que se aplicam à nossa vida, especialmente no que diz respeito ao nosso próximo. Nosso julgamento terá como parâmetro o que desejamos e o que fazemos aos outros. E, geralmente, o nosso grave pecado é exatamente o contrário disso, porque nós tendemos a acusar os outros, geralmente, daquilo que também nós somos fracos e limitados. Pensemos aqui em algo prático no que diz respeito a essa instrução do verso 12. Pense em alguém, e eu creio que isso não é difícil de você fazer, mas pense em alguém que tem me incomodado muito com algumas posturas ou conduta pecaminosa. Veja como que é difícil essa situação, meus irmãos. Porque nos dias atuais, já que alguns comportamentos pecaminosos, eles estão sendo agora publicitados de uma forma escancarada, escarnecedora, atrevida. As pessoas nos nossos dias, elas não têm mais o pudor e o cuidado de esconder os seus pecados grotescos. Nos nossos dias, as pessoas elas são atrevidas em expor a sua conduta pecaminosa, especialmente os ímpios. Tal qual, talvez não falte mais nada, isso é apenas o que eu estou fazendo, é uma hipótese, que dentro da própria igreja do Senhor, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão sendo atrevidas em não esconder os seus pecados e as suas convicções pecaminosas. Então pense numa situação como essa, em que pessoas estão nessa condição, e você está do lado dela, você convive com ela, pessoas que são atrevidas no seu estilo de vida, no seu aspecto moral e espiritual, que estão fora do padrão de Deus. O que fazer? Quando um parente seu está nessa condição e teimosamente ele tem seguido condutas pecaminosas, e você tem que suportá-lo, você todo dia se depara, ou quase todos os dias, você se depara, e você é afligido no seu coração com a indignação e com o atrevimento desses pecados diante de você. Jesus, ele está dizendo no verso 12, eis a resposta. Antes de indagá-lo, indague primeiro o seu coração diante de Deus.
Veja mais uma vez os aspectos práticos disso aqui nas palavras agora do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Olha o que ele diz a respeito disso. Você gosta que os outros digam coisas desagradáveis ao seu respeito? Pois bem, não diga tais coisas sobre as outras pessoas. Ele está usando exemplos práticos e simples do dia a dia. Você não gosta de pessoas difíceis de serem abordadas, que só entram em contato com outras pessoas após estabelecerem muitas barreiras, que só criam problemas e que constantemente põem os outros em atitudes defensivas? Pois bem, exatamente da mesma maneira, não permita que o seu comportamento seja tal que você venha se tornar semelhante a estas pessoas. Eu quero nessas coisas mínimas é que 1 quilo de sal é dividido para comermos juntos. Quilo de sal nós não comemos com os ímpios, nós comemos entre irmãos. É dentro de casa, em família, que o quilo do sal é dividido uma porção para cada um. E nós vamos ter que aprender a comer 1 quilo de sal juntos, porque são exatamente estes que fazem parte do mesmo vínculo que nós, que somos da mesma família, é que mais nos incomodam nas suas condutas. E nós, para escondermos as nossas condutas grotescas, pecaminosas, nós nos colocamos atrás delas. De que forma? Incomodamos-nos com ela. Por que a sociedade vive em crise nos nossos dias? Por que enfrentamos problemas gravíssimos de tal maneira que em nenhuma outra ocasião na história passamos por problemas que outras gerações não passaram? Os problemas, meus irmãos, de ordem econômica, social, política, no mundo ou fora, não se limita à questão aqui de dinheiro ou de boa vontade de fazer uma boa política. Não está limitado apenas ao problema da falta de dinheiro ou do problema da corrupção em si, a falta de honestidade. Mas estas coisas que eu menciono, seja a falta de dinheiro ou a falta de honestidade, de ética, elas participam destes problemas. Mas o problema real é o modo como nós nos relacionamos e agimos uns com os outros. O nosso grande problema é que a infelicidade tem por base, meus irmãos, querer algo que a outra pessoa não quer. Nosso modo de vida se voltou para a nossa própria satisfação. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Se é assim que vivemos, então é assim que nós vamos julgar o comportamento e a conduta dos outros. E o que devemos ver realmente nos outros diz respeito a nós mesmos. E isto mostra que o problema em relação à conduta dos outros não é algo tão simples de se resolver, mas é algo que vai além das nossas forças e capacidades, como também além do nosso poder, se é que nós temos algum poder de convencimento e persuasão. O real problema é no que diz respeito à natureza e à vontade humana. Por fim, o que eu gostaria de lhes exortar neste momento é: olhem uns para os outros, da mesma forma que Deus olha para você. É isso que você deve pedir e você necessita, e que o seu próximo também necessita. Olhem uns para os outros da mesma forma que Deus olha para você, quando Ele primeiro vê um miserável pecador diante dos seus olhos. Por isso, Jesus ele vai dizer: peça, busque, bata. Se você pedir o que provém da graça de Deus, então você receberá e terá condições também de conduzir a outros a pedir pela mesma graça e misericórdia. Amém. Coloquemos-nos em pé. Cantemos a doxologia. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens em louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.